eu queria dar alguns informes para vocês. O primeiro deles, gente, é que a gente já... Eu vou compartilhar a tela com vocês, que vai ser melhor para vocês entenderem. É sobre o nosso site e onde estão dispostas. Vocês conseguem ver todas as informações, todas as aulas que já aconteceram, os textos e as apresentações de slides. Além dos e-mails, é claro, que vocês recebem, com essas informações a gente também está disponibilizando no site da Semana de Geografia, que é o projeto do Departamento de Geografia da USP que está promovendo esse curso de extensão. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Esse link que eu vou mostrar para vocês, ele já foi encaminhado várias vezes, que é o link semanadegeografia.fefeleste.usp.br. A gente já encaminhou no e-mail de vocês várias vezes, e aqui nesse site vocês vão conseguir acessar as informações mais precisas do curso. Vocês vêm aqui, semanadegeografia.fefeleste.usp.br. Esse link está no e-mail de vocês. Eu vou colocar ele aqui no Google Meet também, para que vocês possam salvá-lo agora, caso vocês tenham interesse. E aqui vocês veem curso de formação 2024. E no curso de formação 2024, vocês vão ter algumas informações sobre o contexto do curso, né? Aqui uma questão mais técnica, né? Sobre coordenação e a equipe de apoio. E aqui na nossa grade curricular, vocês vão ter as informações mais precisas sobre as aulas que já aconteceram. Então, aula 1, existem mudanças climáticas, com o professor Emerson. Aqui tem uma ementa sobre o que foi discutido na aula, a bibliografia indicada, o link da aula, que está disponível no YouTube. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso no YouTube. Está disponível no canal da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, certo? Aula 1. E a aula 2, que também já aconteceu. Aqui também tem um link, né, da apresentação de slides. Aqui, no caso, a apresentação de slides que o professor Emerson utilizou. E vocês vão ter isso também com a professora Marta. Aqui com a professora Marta tem o link da bibliografia também, o link da aula e o link da apresentação de slides. Essas informações estão sendo atualizadas conforme o acontecimento de cada aula. Então, hoje vai ter aula com a professora Florence, semana que vem provavelmente já vai estar disponível aqui. É importante salientar que a gente depende da comunicação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para poder publicar aqui o link da aula. A gente grava a aula e depois encaminha para a comunicação da nossa faculdade, e aí eles têm todo um trâmite burocrático para publicar isso no YouTube. Por isso que às vezes acaba demorando alguns dias para fazer essa publicação. Mas enfim, e isso vai ser atualizado, né, até a nossa última aula, e aí, enfim, esse curso vai estar público, né, para qualquer pessoa que queira assistir, mas aqui no caso, só vocês que vão receber o certificado. Acho que, bom, se ficou alguma dúvida sobre isso, vocês podem colocar no chat. Só lembrando que vocês também recebem um e-mail por 2 e-mails mensais, né? Um desses e-mails tem todas as informações do curso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, os e-mails que a gente está encaminhando para vocês com todas essas informações. Aqui o e-mail do link, né? Vocês recebem esse e-mail. Quem não está recebendo esse e-mail, entre em contato com a gente no nosso endereço semangel@usp.br para que a gente possa adicioná-los às nossas listas. Então, aqui, né, tem essas informações, as informações de um currículo, né, da próxima aula, a bibliografia sugerida, o link importante, que são indicações aqui da professora Florence para a aula de hoje, né? E os links da última aula. Vocês recebem os anexos, os textos que são recomendados,
a aula no YouTube e o slide da última aula. Só para... Porque a gente tem recebido muitos e-mails com dúvidas sobre essas questões, e aí eu achei que não tinha ficado tão claro essa nossa disponibilização das aulas e de todo o conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Certo? Bom, então vamos para a aula de hoje com a professora Florence Marcolino Barbosa. A professora Florence, ela é doutoranda aqui na Universidade de São Paulo, através do programa de pós-graduação em Geografia Humana, do Departamento de Geografia da USP, na linha de pesquisa Geografia Política, Planejamento e Recursos Naturais. Ela é bacharel e licenciada em Geografia pelo Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense e também pela mesma universidade, ela é mestre em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. A Florence faz parte do Conselho de Pesquisa e Inovação e do Conselho Gestor da USP. Tem interesse, né, pesquisas na área de geografia, com ênfase na questão ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: racismo ambiental, injustiças socioambientais, produção da natureza, conflitos ambientais e ecologismo popular. Ecologismos popular, desculpe. Então, a professora Florence vai ministrar a nossa terceira aula aqui hoje, a aula que tem como título Produção da Natureza e Desigualdades Sociais. Eu passo, então, a palavra para a professora Florence, no tempo de 1 hora, e ao fim da palavra dela, a gente abre para o debate, como foi nas últimas aulas. Tá certo? Então, professora Florence, é com a senhora agora. Obrigada, Wagner. Primeiro, boa noite para todo mundo. Aqui em São Paulo está um pouquinho frio, eu não sei aí onde vocês estão. E aí o Wagner já anunciou aí o tema da nossa terceira aula, que é a produção da natureza e desigualdades sociais. É um tema que está na ordem do dia. A gente tem visto aí vários impactos, como é que tem se dado de diversas formas, seja no que tem acontecido no Rio Grande do Sul, mas esse é um tema também que já tem um pouquinho de tempo que vem sendo anunciado pelas pesquisas científicas, pelos pesquisadores da grande encrenca que a gente está envolvido, né? E aí a conversa de hoje vai um pouquinho dialogar com as aulas anteriores, principalmente com a segunda aula que teve, com a aula da professora Marta, que o primeiro título também recebe um nome parecido, que é a Produção da Natureza, né, que acredito que seja que ela tenha apresentado na outra aula sobre quem é o autor que propõe esse conceito de produção da natureza e como que esse conceito nos ajuda a compreender aí essa temática e o que a gente está entendendo por mudanças climáticos ambientais. E aí, para nossa conversa, eu preparei aqui alguns slides para ajudar. E aí o Wagner também já anunciou alguns links, que inclusive é um site. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de poder mexer ali nesse site. Ele chama Ejatlas. É um site não só no contexto brasileiro, mas é um site no contexto global. Ele é um mapa de justiça ambiental global e ele mostra ali diversos casos de injustiças, de conflitos. Então, ele é uma ferramenta que ajuda ali, ele tem ali junto vários estudos de caso para a gente poder pensar essa temática, mas, sobretudo, como que, enquanto geógrafos e professores de geografia, como que a gente se coloca a pensar e elaborar sobre tudo esse tema. E aí, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Amém. Janela.
Wagner, eu acho que eu não consigo compartilhar, porque não está aparecendo para mim. Se eu te mandar, você consegue compartilhar aí passando? Claro, pode compartilhar, pode mandar para mim. Qual será que é o problema, professor? Eu posso talvez colocá-la como organizadora. Vamos ver se é isso. É porque a hora que eu estou abrindo aqui a janela. Ah, não, apareceu. Ah, Agora pera. foi. Tá dando para todo mundo ver? Como é que tá? Tá, estamos Vamos conseguindo lá. ver. Vou começar a nossa conversa com algumas questões geradoras. Então, Wagner já anunciou que ao final a gente vai ter as perguntas, mas prefiro que seja uma conversa. E aí, talvez aí algumas perguntas que surjam aí no chat ou outra coisa, o Wagner pode ir sinalizando para a gente. Então, a primeira questão é que eu vou tentar abordar de um outro viés o que a gente está falando de produção da natureza, mas, sobretudo, de uma temática bastante importante, que, ao meu ver, vai para além das questões climáticas, que são as desigualdades sociais. E aí vou acrescentar desigualdades socioambientais. E aí, por que para além das questões climáticas? Porque, e como que a gente, enquanto geógrafos, enquanto professores de geografia, e aí como que a gente pensa essa temática na escola básica, no chão da escola, é como que a gente vai além, como é que a gente usa uma lente para poder enxergar, para poder compreender, para poder elaborar o que são essas desigualdades, né? E aí, junto com ela, o que são as injustiças, o que são as vulnerabilidades, né? E como que isso, sobretudo, tem sido produzido. E aí, como que o conceito de produção da natureza nos ajuda a pensar essas desigualdades sociais e ambientais, principalmente. E aí, alguma dessas perguntas para a gente começar a conversar hoje, que seria, os impactos das mudanças climáticas e ambientais são democráticos? Né? Se a gente está falando de desigualdade, como que a gente começa a compreender o que, para além do senso comum ou do senso comum ambiental, que vem muito forte, seja na mídia, seja nos jornais, e como é que a gente começa a compreender para além desse senso ambiental que está bastante colocado, não só na mídia, mas em várias pesquisas, em vários, até mesmo alguns teóricos e pesquisadores da própria geografia, de como esse debate ainda está muito naturalizado. E aí a gente começa a perceber também que o próprio currículo de geografia, se a gente faz uma busca rápida dos currículos de geografia, né, da formação dos professores, né, de como que esse tema ele está localizado no currículo de geografia, a gente já começa a ter um certo estranhamento de que, primeiro ponto, de que ele ainda não é muito debatido, não tem, de fato, no currículo específico sobre isso, né? A gente tem disciplinas em algumas universidades não obrigatórias, né? Mas algumas disciplinas que vão tratar dessa temática, mas de fato no currículo não tem isso. Então eu vou tentar trazer dois eixos importantes. Como que a gente entende isso para além desse senso comum ambiental? E como que a gente aborda isso na escola básica? Como é que a gente pensa isso no sentido de construir com as crianças ou adolescentes o que poderia ser a compreensão de um sujeito socioecológico e como que a gente constrói isso na escola básica. Então, algumas perguntas só para a gente começar a pensar. A primeira delas é por que algumas comunidades elas sofrem mais com as mudanças climáticas e ambientais do que outras comunidades, né? Então, quando a gente fala de comunidades, a gente está falando de povos, a gente está falando de grupos sociais, a gente está falando de classe, mas, sobretudo, dentro dessas classes, a gente precisa entender que elas também não são democráticas no seu interior, né? Então, quando a gente começa a falar dessas mudanças climáticas, a gente começa a perceber que ela tem gênero, que ela tem cor, e aí como que os impactos, os efeitos vão se dar sobre essa classe, sobretudo pobre, negra, que é o grande questão que a gente precisa ver além da questão climática. E aí, para a gente também pensar aí, por que alguns espaços são ameaçados e outros não, né? E aí, só para a gente começar a exemplificar, quando a gente fala de espaços ameaçados, né?
Então, eles podem ser espaços que apresentam riscos, então eles podem ser as áreas de riscos, né? Então, quando a gente começa a localizar como é que essa temática está colocada, né, para além dessa questão, a gente começa a identificar que existe uma produção da desigualdade, principalmente porque ela é produzida espacialmente e historicamente, principalmente quando a gente olha para a formação do território brasileiro e entende que essa desigualdade, sobretudo, é um projeto de segregação que coloca, né? Então, quando a gente olha a população, de como é que ela está espacialmente distribuída, e a gente começa a identificar quem são as populações que mais sofrem com os impactos, né? A gente começa a identificar que esses impactos não são democráticos, né? Mas, sobretudo, porque existe aí uma desigualdade que tem sido produzida desde um certo momento ali de produção de um capitalismo independente, como que existe um projeto de segregação que vai colocar, sobretudo, a classe trabalhadora e no interior dessa classe trabalhadora, essas populações que vão habitar em áreas de risco, que vão habitar em espaços de risco, né? E além dessas áreas que podem apresentar risco, seja risco de desastre, seja risco de poluição, ou seja, diversos tipos de risco que vão ameaçar de alguma forma a vida dessas pessoas, a gente começa a compreender aí como é que se dá essa produção da desigualdade, mas sobretudo porque ela está bastante estruturada quando a gente olha para a formação territorial do Brasil, né? Então, quando a gente fala assim de produção da natureza, a gente está falando de um tipo de produção do espaço, como é que ele tem se dado, mas sobretudo que essa produção ela é desigual. E aí eu trouxe aqui dois contextos diferentes para a gente começar a entender que essa questão, que essas mudanças climáticas ambientais, ela não se dá somente nos desastres relacionados à água, no caso, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul e que ainda vai permanecer aí durante um tempo, que é, inclusive, o que um campo que já tem um tempo que vem estudando os desastres, né, socioambientais, que chama Sociologia dos Desastres, que vem ali desde a década de 80, 90 no Brasil, tentando entender que o desastre ele não é natural, mas sobretudo político, e como que ele tem sido construído. Então, aquela coloca em evidência uma polêmica que ainda hoje é bastante utilizada, de que a chuva é o principal fator que mata, que desabriga, que desaloja, né? Que gera esses diversos impactos que a gente consegue visualizar nas transformações da paisagem, quando a gente vê essa tragédia, como que ela acontece. Coloquei a primeira aqui, que é o que aconteceu esse ano, em março, que foram 2 dias seguidos de quebra de recorde ali, né, de sensação térmica. Né? E aí a chamada, como vocês podem ver, é sensação térmica no Rio de Janeiro bate recorde de 60 graus. E aí logo no dia seguinte a gente teve uma outra quebra de recorde, que foi de 62 graus no Rio de Janeiro. Então essa foi a chamada veiculada em todos os jornais, de que o Rio de Janeiro, de forma geral, como se todos os lugares, todos os territórios do Rio de Janeiro, todos os bairros, tivesse marcado essa sensação térmica, esse valor que está aí nessa imagem, que aí eu busquei para a gente tentar ilustrar o que isso significa. Quando, na verdade, quando a gente olha qual foi o local, quando a gente vai localizar espacialmente, aonde que foi, né, que marcou essa sensação térmica, que marcou esse recorde aí, que ainda não tinha marcado, a gente olha que é uma localidade, que é Guaratiba, é zona oeste do Rio de Janeiro, é uma área de classe baixa, então são populações que já têm seu histórico de vulnerabilidade, principalmente de vulnerabilidade histórica e espacialmente, porque quando a gente começa a identificar essas áreas, a gente começa a ver que esses impactos eles não são democráticos. Então, quando a gente tem uma imagem dessa, uma divulgação de uma reportagem dessa, dando a dimensão de que a gente tem uma sensação térmica que aconteceu no Rio de Janeiro, quando, na verdade, a gente tem, na verdade, uma certa localidade e outras localidades que mais sofrem, que mais sofreu, nesse caso, com a sensação térmica. E aí a gente começa a entender que os impactos das mudanças climáticas ambientais, eles não são democráticos, mas, sobretudo, eles afetam uma população
em específico, né? E aí que a gente começa a identificar que população que é essa, quem é essa população que mais sofre com essas desigualdades, né? E a gente começa a ver que essa população, ela tem cor, ela tem gênero, sobretudo, né? E aí que a gente começa a se perguntar quem são esses mais afetados, né? Se a gente olha também para o Rio Grande do Sul, a gente consegue identificar que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é parte dessa tragédia climática que a gente está vivendo, ela afetou de alguma forma a todas as classes, né? E aí a gente tem outro contexto que a gente precisa olhar além, que é como esses afetados eles vão se reerguer, como que esses afetados eles vão se colocar diante dessas adversidades que, no caso dos desastres, eles vão se colocar, né? Então, quem são esses afetados e como é que eles vão reagir, né? Sobretudo porque a forma que esses afetados vão reagir, seja o desabrigado ou desalojado, né? Seja como que ele vai enfrentar essas adversidades, que é o grande debate que a gente precisa ver. Por isso que a desigualdade ela vem de forma bem forte, sobretudo porque é nesses momentos de desastre, né, seja de calor intenso, ou seja, no outro extremo, porque a gente está vivendo aí esses dois extremos, e aí o professor Galvani mostrou na primeira aula, de como é que essa mudança ela se dá no clima, de como é que o clima ele tem impactado, a gente compreender que ele não é democrático, né? E aí a gente tem uma grande polêmica que surge também com esse debate e que eu vou colocando para a gente começar a pensar e como que a gente começa a construir, ou começa a elaborar a partir da geografia, sobretudo, né? E aí a grande polêmica que está colocado é de que algo natural expressa a natureza vulnerável de um grupo social. Então é muito comum a gente ver em algumas reportagens que frases de estigma, né? Então a gente vê, não tá vendo que mora em área de risco, não tá vendo que vai desabar, não tá vendo que vai deslizar. Então algumas dessas frases acaba primeiro naturalizando esse processo, quando na verdade a chuva é só o prenúncio para o desastre acontecer, né? Por isso que a gente entende que esse desastre é também político, né? Ele é um desastre socioambiental, né? Ele não é um desastre natural, porque a chuva é só ali um fenômeno natural que é deflagrado ali por uma força hidrológica, climática, sobretudo, ou até mesmo geomorfológica, que pode influenciar ou em deslizamento, ou na cota ali de chuva, né, de precipitação, que vai fazer com que esse evento é deflagrado. Então, a grande polêmica é, sobretudo, como é que a gente começa a desnaturalizar esse debate. Mas aí, ir além dessa desnaturalização, né? Porque a gente já tem, hoje em dia, a gente vê muito forte com o debate que tem gerado com as mudanças climáticas, né? Principalmente com o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, muitas falas também de que precisa se estudar mais os desastres. Na verdade, já se estudam, já tem diversos estudos sobre isso. E aí, uma questão para a gente pensar aqui hoje né, porque a gente tem a sociologia do desastre, que já é um campo bem estruturado, que já pensa no Brasil essa desnaturalização dos desastres, né, que eles não são naturais, que a chuva, na verdade, ela é só o prenúncio para o desastre acontecer, né, que a questão estrutural, a questão política e, principalmente, dois temas importantes que ajudam a gente a compreender é que a gente precisa falar de acelerações, que é um pouquinho do que a gente vive, que é uma era do capitaloceno, né? Eu penso que, na verdade, é uma era do antropocapitaloceno, né? De que são duas eras que se dialogam ali, mas que a gente precisa compreender elas de forma conjunta, os conceitos de forma conjunta, né? É claro que a gente precisa ter o cuidado de não cair num conceito antropocênico de que coloca a culpa de forma genérica no homem, como se ele fosse o culpado, né? E aí o ir além é quem são esses responsáveis, né? Quem são os culpados, né? E aí esse seria os processos de acelerações, que é o processo que a gente vive nessa área
histórica e geológica datada para poder entender que, na verdade, sobretudo, a gente vive a era de acumulação infinita, né? E que essa era da acumulação, ela também gera uma crise da acumulação, sobretudo porque ela vem acompanhada da era de expropriação, de acumulação, de desapossamento, e como que isso tudo está, sobretudo, interligado, né? E aí, outro tema que ajuda a gente a entender. Então, se a gente tem a era das acelerações, que é aí a era do antropocapitaloceno, e como é que a busca pelo lucro se dá de forma infinita, mas principalmente porque a gente vê a financiarização da natureza, a financiarização da terra, e de como que essa era da financiarização ela coloca a natureza e como que o capital adentra a natureza, sobretudo, de que ganha um valor, a natureza ela começa a ser mercadorizada, a gente começa a entender que a questão ambiental ela pode ser entendida como uma medalha, né? De um lado, a gente tem ali a temática da questão ambiental, que vem muito forte e que levanta diversos debates sobre o que é essa questão ambiental. Mas também, do outro lado, a gente tem uma questão ambiental que tem sido apropriada pelo capital, sobretudo. E aí que a gente vê, além dessas apropriações, a gente tem visto aí um discurso esverdeado que muitas vezes atrapalha, né, quando a gente fala de apropriação. Então, esse é o período das acelerações. E aí a gente tem também os aceleradores, né? Então, são dois tempos, né, para a gente pensar como é que isso está localizado ali no espaço e como que se dá essa desigualdade. Então, a gente vai ter as acelerações e a gente vai ter os aceleradores. Quem são esses aceleradores? Né? E aí que a gente precisa entender que não vivemos somente numa era do antropoceno, mas que essa era do capital, ela coloca ali esses aceleradores que são os responsáveis por acelerar o clima, né? Então, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ver que existem responsáveis pelo que aconteceu, né? Claro que Professora, Oi. só uma questão. A senhora está passando slide? Não, eu tô parada nesse. Ah, tá. É que eu fiquei pensando agora aqui, desculpa. Não, tá parado nesse. E aí o que a gente precisa pensar, igual no caso do Rio Grande do Sul, quem são os responsáveis? Quem são esses aceleradores das mudanças climáticas ambientais, né? O famoso vamos dar nome ao boi. Então, quando a gente olha lá no Rio Grande do Sul, né, que não tem que foi avisado das áreas de risco, de que poderia acontecer. No ano passado a gente também teve isso, né, do aviso e de todo esse mapeamento que a gente já tem de área de risco, ou seja, dessa previsão, a gente tem aí também a desregulação ambiental, né, de como que fica muito claro de que a boiada passou e a gente ainda vai sentir durante muitos anos o que foi essa passada de boiada. E aí a gente consegue ver esses impactos, né? Então, quando a gente vê a desregulação ambiental, as mudanças das legislações ambientais, a falta de prevenção das cidades para poder lidar com esses eventos, porque são eventos que a gente já tem uma ideia que vai acontecer. A grande questão é como as cidades elas estão se preparando para poder lidar com esses eventos, que é a grande questão, né? E aí a imagem de baixo, se a gente tem aqui a sensação térmica num extremo do calor, a gente tem um outro extremo que são as chuvas e como que elas têm sido cada vez mais deflagradas por esses eventos naturais, por esses fenômenos naturais, sobretudo, né? E aí, por que algumas comunidades sofrem mais? Por que alguns espaços são ameaçados e outros não? Por que uns apresentam mais risco do que os outros? Né? E aqui a gente poderia colocar várias outras perguntas dentro dessa caixinha das mudanças climáticas. Né? Por que a legislação ambiental é aplicada para alguns territórios? Por que alguns territórios são ameaçados e outros não? Por que povos tradicionais, né, quando a gente olha aí em territórios que estão em processo de expansão do capital, por que são ameaçados por legislações ambientais? Né? Por que o agronegócio avança em determinadas localidades? Né, a gente começa a identificar que, para além desses desastres, a gente tem uma diversidade de estratégias
principalmente as estratégias que têm utilizado da apropriação verde, da apropriação da natureza, para legitimar velhas práticas, né? Então, a gente tem visto aí novas estratégias para legitimar velhas práticas. E aí, a gente começa a entender quem são esses afetados, mas, sobretudo, quais são as populações, por exemplo, que permanecem por muito tempo em abrigos, né? E quais possuem recursos para se refugiar em outros locais ou em cidades atingidas pela enchente, né? Muitas dessas populações ainda vão ficar um bom tempo ali abrigadas em locais que estão servindo de abrigo, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente começar a entender de que essa temática está na ordem do dia, porque está muito visível o que está acontecendo, mas é algo que já vem de anos, né? A região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, é um território ali que sempre sofre ali no início do ano com os deslizamentos e com as fortes chuvas que afetam ali a cidade, né? Então, um caso bem emblemático no Rio de Janeiro aconteceu em Campos de Goytacazes, que é norte fluminense do Rio de Janeiro, e aí aconteceu em 2008. Lá é uma planície de inundação, né? É um pouco parecido em relação à planície de inundação, porque no Rio Grande do Sul também é uma planície de inundação. Mas em Campos é uma planície de inundação, e aí, além disso, tem alguns rios ali, que é o Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade, e ali, às margens do rio, a gente tem populações que se encontram ali com suas moradias, sobretudo moradias precárias, né? Que a gente tem hoje, que hoje a gente entende como áreas de riscos, na verdade, de risco, que hoje é denominada pela Defesa Civil, por exemplo, era o que a gente chamava há 20 anos atrás de áreas carentes, né? Então, a nomenclatura ela muda com o tempo, mas ainda assim tem o mesmo contexto, o mesmo teor de que essa vulnerabilidade ela ainda assim tem sido produzida. E aí, lá em Campos, em 2008, a gente teve um alto índice pluviométrico, choveu demais, transbordou, e aí ficou durante um mês uma localidade da cidade alagada. E esse caso foi bem emblemático, porque a Defesa Civil teve que ir para poder explodir alguns diques que tinham sido construídos, não teve a manutenção, para poder escoar a água da localidade. E aí, 10 anos depois desse acontecimento, as pessoas ainda assim viviam pós-desastre, né? Estou querendo colocar isso para dizer que o dia do desastre ele é né, de como é que isso é deflagrado, mas que as pessoas que ainda continuam em abrigo, que ainda são afetadas e que têm dificuldade de sair dessa situação de desabrigado, né, de se refugiar, de se reerguer, né, ainda assim é uma dificuldade em diversos dos desastres emblemáticos que a gente teve nas nossas diversas regiões brasileiras, né? Então, a gente pega alguns casos, a gente consegue ver isso, de quem são essas populações que, mesmo com muitos anos depois, né, que a gente tem chamado de pós-desastre, que, na verdade, o desastre ele não acabou, o desastre ele ainda continua, seja aquelas que foram para o aluguel social, ou aquelas que ainda continuam recebendo aluguel social 10 anos depois, o desastre ele ainda é muito vivo na vida dessas pessoas. Então, quem é essa população que a gente precisa começar a compreender e como que essa vulnerabilidade ela é produzida também, né? E aí, a gente precisa começar a entender também que a mudança climática ambiental e a desigualdade, sobretudo, elas são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, se um lado a gente tem os impactos, os efeitos das mudanças climáticas, a gente tem ali que essas mudanças, os seus efeitos, revela e fica muito evidente um grande problema estrutural que a gente tem no país, no Brasil hoje, que é a desigualdade social e a desigualdade ambiental, sobretudo. Então, quais são esses efeitos desiguais que a gente está falando, né? A gente está falando de seca prolongadas, né? Então, a gente está falando de chuvas intensas, a gente está falando de alagamentos e inundações, a gente está falando de apagão, de queimadas, a gente está falando de elevação do nível do mar e deslizamento de terra em proporção inéditas, né? Então, quando a gente olha o tamanho da encrenca que a gente está envolvido, a gente
precisa começar, sobretudo, a pensar a desigualdade, como é que essa desigualdade foi produzida, porque são essas pessoas que mais vão sofrer e mais vão ter dificuldade para poder enfrentar esses efeitos desiguais. Mas, sobretudo, porque a gente precisa começar a racializar esse debate também. Esse debate das mudanças climáticas, das desigualdades, eles precisam ser racializados, seja nas políticas, seja na escola, seja em um projeto de extensão. Como que a gente faz esse debate, né? Então, a grande pergunta para a nossa conversa é: o que pode a geografia? Qual é o papel da geografia? Qual é o nosso papel enquanto professores de geografia, professoras de geografia na escola? Como que a gente vai abordar esse tema? Como que a gente vai elaborar esse tema na educação básica? E como que a gente vai pensar essa desconstrução ali com os adolescentes, com as crianças, seja no Fundo 2, ou seja no ensino médio, né, que ainda está naquele processo de construção do sujeito, mas como que a gente começa a pensar a construção do sujeito ecológico, que, de fato, pense a desconstrução dessas temáticas que ainda não estão muito bem definidas, seja no currículo de geografia da formação de professores, ou seja, no próprio currículo do ensino básico, né, que não está bem delimitado, e quando sim está delimitado, está ali falando de matemática, ou fala em nota de rodapé, ou fala que tem que desconstruir, mas de fato não coloca na pauta como fazer isso, né? Então a grande questão e o nosso grande desafio é como que a gente vai fazer isso, né? E aí como que a gente pensa ali que essa desigualdade, ela é uma desigualdade entre classes, principalmente, no interior da classe trabalhadora, né? Então como que essa crise climática, se a gente precisa racializar o debate, como que a crise climática ela afeta a população pobre, sobretudo a população negra, né? Quais são as formas de enfrentamento? Como que a gente precisa debater, né? Como que a gente precisa sair do campo da universidade, né? Dos muros da universidade? Como é que a gente vai para a escola básica? Como é que a gente debate isso, principalmente no chão da escola básica, né? Bom, e aí um conceito que tenho trabalhado é o conceito de produção da natureza. A professora Marta já deve ter falado quem é o autor desse conceito de produção da natureza, que é o Neil Smith. Já tem tempo que eu tenho entendido que esse conceito ajuda a gente a entender a realidade tal qual ela está colocada, mas sobretudo porque essa realidade ela nos traz diversos desafios, né? Neil Smith é o autor que vai construir esse conceito de produção da natureza, mas é Lefebvre que vai dizer, naquele famoso livro, A Produção do Espaço, ele vai dizer numa parte do texto, ele pergunta dessa mesma forma, né, quando ele está falando de produção do espaço, essa produção desigual do espaço, e ele pergunta no livro, e a natureza produz? Né? Então vai ser Lefebvre que vai fazer essa pergunta, se a natureza produz. E aí o Neil Smith, apoiado também em Marx, sobretudo, vai aí começar a pensar como que a natureza ela é produzida, né? De como é que se dá essa relação social, essas relações sociais de produção da natureza, né? E aí o Neil Smith vai dizer que a natureza ela não trabalha, ela cria. O que isso quer dizer, né? Que com a ação humana ela é formada, ela é transformada, ela é modelada e ela se tornou um produto. Então, essa produção da natureza seria, na verdade, essa relação homem-natureza e ela é mediada pelo trabalho, né? Então, essa é uma formulação de Marx que Neil Smith vai pegar, né, sobretudo no conceito de produção, para poder conceituar aí o que é essa produção da natureza, né, e de como que ela tem sido produzida, sobretudo como que essas relações sociais, mediado pelo trabalho, vai se dar nessa relação homem-natureza, sociedade-natureza, e de como que o conceito de produção ele está ali no meio, fazendo essa mediação, o que é também bastante parecido com outro conceito importante que tem utilizado, que é o conceito de metabolismo, né, que é a interação entre homem e natureza, e de como é que esse metabolismo ele é mediado pelo trabalho, né? Então, a produção da natureza ali, né, as naturezas produzidas,
Dito isso, a gente precisa entender que ela é uma produção que se dá, sobretudo, de forma desigual. Porque essa produção, a gente vai entender que ela é também uma forma de apropriação da natureza. Então, como a natureza é apropriada, ela se dá de maneira desigual. O Nell Smith ele vai falar uma coisa interessante de que a natureza ela sempre vai ser produzida. O que vai diferenciar a produção da natureza é o sistema em que ela está sendo produzida. Ou seja, a gente está no sistema capitalista, então no capitalismo a gente tem diversas formas de natureza. E aí o que a gente precisa compreender que sobre o capitalismo a gente pode ter uma produção da natureza capitalista, pensada no lucro, como que o capital adentra a natureza, mas sobretudo essa produção da natureza ela pode ser feita, por exemplo, por povos tradicionais, por quilombolas, por camponeses, Então, um exemplo de produção da natureza que não é capitalista, mas que também é uma produção de natureza, já que a produção da natureza é essa relação homem-natureza e ela é mediada pelo trabalho. Então, um exemplo disso poderia ser, a gente poderia dizer que são os camponeses, são os sem terra, na produção da natureza agroecológica. Então, essa é uma forma de mediação feita pelo trabalho e é também uma forma de produção da natureza. Então, um exemplo para contrapor de como acontece sob o capitalismo, de que tem diferentes formas de natureza de ser produzida, a gente tem aí a produção capitalista da natureza. Um exemplo disso o debate da descarbonização, por exemplo. Então, a gente tem aí os RED, que são as políticas de carbono, de como é que elas hoje elas utilizam, se apropriam do discurso esverdeado, se apropriam da natureza e utilizam esse discurso a partir da financiarização da natureza para poder lucrar com esse discurso. Então, a gente tem duas formas distintas de produção da natureza. A gente pode ter outras formas de natureza também, mas que elas estão sob o capitalismo em grande conflito ali, e como que se dá essa mediação conflituosa de produção da natureza. Então, por exemplo, no mesmo território, a gente pode ter diversas formas de produção da natureza, contrárias, em conflitos, se dando num determinado território. Então, se de um lado a gente tem a produção da natureza agroecológica, feita por sem terras, por camponeses, a gente tem também a produção capitalista da natureza, que pode ser lida ali como agronegócio, de como é que utiliza a natureza, de forma diferente, mas que, sobretudo, convive ali de forma conflituosa no sistema capitalista e de como que isso se dá, Por isso que a gente entende, a partir de Nell Smith, que a natureza ela é produzida, ela é distribuída de forma desigual, mas ela é apropriada de forma desigual. Então, é essa apropriação e forma de se apropriar que também se dá entre as classes e principalmente entre os povos. Então, pode ser agroecológica entre os sem terras, pode ser quilombola, pode ser indígena. Então, são formas de produção da natureza. Então, um grande debate que se coloca para a gente hoje aqui é qual é o tipo de natureza que a gente quer produzir. Quem está produzindo essa natureza? E para quem essa natureza está sendo produzida sob o capitalismo, Então, é isso que nos ajuda a pensar essa questão da desigualdade e como que essa forma de apropriação desigual, ela vai gerar uma desigualdade social, mas, sobretudo, uma desigualdade ambiental e como que ela vai afetar, seja para os benefícios, ou seja, para as mazelas também dessas formas de apropriações, E aí o Smith vai dizer que a natureza, ele admite a natureza como social, construída ali socialmente, já que ela está sendo modificada no processo produtivo, nessa mediação entre homem e natureza, e como que o trabalho vai fazer essa mediação, mas, sobretudo, ele vai dizer que a produção da natureza ela vai se inserir num processo histórico. E esse processo histórico, dessa produção da natureza, ele vai dizer que é um processo dialético e também contraditório. Então, sobretudo, quando a gente entende que no capitalismo a gente tem diferentes formas de produção da natureza, é que se dá esse processo contraditório, de como que essa natureza tem sido produzida, E aí, outro ponto também
a gente precisa começar a compreender é que essa produção ela vai ter práticas, ela vai ter regulações, ela vai ter imposições de novos significados, sobretudo, ela vai ter conflitos, né? Então, seja o conflito, que é o resultado concreto disso, ou conflitualidade, né? Que são as relações de poder que vêm antes na forma de apropriação e que vai se dar nesse conflito concreto, né? Que são o que a gente consegue enxergar, né? Quando está ali no concreto, quando esses conflitos eles estão se dando nos diferentes territórios, né? Então aí a gente começa a compreender também que a produção da natureza ela revela também ambientes em disputa, né? O natureza em disputa e como é que essa natureza tem sido disputada, né? Quem são esses agentes, né? Quem são aonde que acontece essa disputa? Quais são os espaços? Né? Como que tem se dado essa produção, mas sobretudo conflituosa, né? E aí que são essas formas e dinâmicas que vão resultar desses conflitos. Então a gente precisa entender, sobretudo nessa produção da natureza, que a gente tem ali múltiplas determinações. Então são essas múltiplas determinações que são resultantes do processo biofísico que vai influenciar nessa dinâmica conflituosa de como se dá essa produção. E aí, o Neo Smith ele vai dizer algo interessante que nos ajuda a pensar além dessa produção da natureza, né? Então, a gente tem a produção da natureza, ela é vista como social, ela é dialética, né? Num processo historizado ali, sobretudo, de como é que dá essa mediação, né? A partir do trabalho, mas ele começa a entender que a produção capitalista da natureza, ela é a natureza vista no seu na teoria do valor, né? Que a natureza ela começa a ganhar um valor específico, né? Um valor de uso e um valor de troca, sobretudo, né? Por isso que ele vai utilizar a teoria do valor de Marx para entender como é que a natureza ela sai de subsistência, né? Ela sai dessa mediação do trabalho de subsistência e ela passa a ganhar um outro sentido, né? E aí que a natureza ela ganha o sentido de estratégia de acumulação do capital, que é o que a gente começa a entender que é a penetração da natureza pelo capital. E aí ele vai dizer que tem 3 formas que a natureza ela começa a ser penetrada pelo capital, né? De como é que isso se dá a partir da acumulação, né? De como é que ela ganha um valor específico, principalmente do lucro, e de como é que esse valor específico vai se dar um valor de troca, sobretudo, né? De como é que o valor ele ganha uma dimensão específica nesse momento, né? Primeiro que ele vai dizer que a natureza, ela sobretudo, ela vai se transformar em capitalizada, né? O que é isso, essa natureza capitalizada? Que a natureza, na verdade, ela vai se tornar mais rentável. Então, ela se torna uma fonte de lucro, né? Então, um grande debate que a gente tem visto aí, seja da economia verde, seja do capitalismo verde, né, é que a gente tem visto uma forma específica da questão ambiental, de como que a questão ambiental ela se transforma em estratégia, né? Então, a gente não ia imaginar que quando a questão ambiental, ela, lá na década de 60 e 70, aqui no Brasil, de como ela vem num debate muito forte de que o projeto civilizatório é insustentável, na verdade, a gente tem um outro lado da questão ambiental, é de que o discurso verde começa a ser apropriado pelo capitalismo, né? E hoje ele se torna bastante forte na economia verde, né? Então, a gente vê aí a apropriação por meio do discurso. Então, o discurso do bem comum, de justificativa de proteger a natureza, mas, sobretudo, a justificativa de um discurso antropocêntrico de que precisamos salvar o planeta, precisamos salvar a natureza, estamos destruindo o planeta, num discurso bem antropocêntrico, colocando de forma genérica e culpabilizando todos pela era do capital, pelas mazelas do capital, de como é que se dá as mazelas dessa crise da acumulação, de como esse discurso ele vem de forma falaciosa, mas de como ele ganha tons verdes, né, de como que ele tem sido apropriado
mas, sobretudo, a gente vê que essa é uma estratégia mercadológica que vem, de fato, sendo utilizada de diferentes formas, né? Por isso que a gente tem dito que são novas estratégias para poder colocar em prática velhas práticas, né? Então, as práticas, elas são as mesmas, só que as estratégias começam a mudar. E, sobretudo, o discurso verde, ele vem muito forte nesse momento, né? E aí, o que é essa natureza capitalizada que o Smith vai dizer, né? Que envolve a transformação da natureza em mercadorias e, principalmente, que quando a natureza ela ganha um valor específico de valor de uso e valor de troca, é a era da financiarização. Então, a natureza ela começa a ser transformada em ativo financeiro. Então, ela sai de um ativo natural e é transformada num ativo financeiro, mas, sobretudo, porque essa natureza capitalizada ela está relacionada a essa era da financiarização, a era da mercantilização da natureza, onde os recursos naturais eles são tratados, sobretudo, como commodities e transacionados nos mercados financeiros, né? Então, a gente começa a ver que esse discurso do salvar o planeta, o debate da descarbonização, né? Salve o planeta você também. A gente tem um exemplo muito claro do que acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem aí a primeira Bolsa de Valores, que está sendo operada pela B4, né, que é a antiga BMF, sobre como negociar na Bolsa de Valores o seu crédito de carbono num discurso de salve o planeta você também, compre um crédito de carbono, né? Então, olha como a natureza ela tem sido capitalizada, o discurso ele é apropriado, então o discurso esvaziado de vamos salvar o planeta e de como ele tem sido utilizado de uma forma de mercantilização da natureza, né? E de como que ele é transacionado, sobretudo no mercado financeiro. Então, o Brasil aí ele é o único país que lançou essa plataforma para você negociar o crédito de carbono, né? E a gente tem várias experiências, principalmente ali na região amazônica, de que esses créditos de carbono que estão sendo comprados, eles estão, na verdade, sendo comprados pelas empresas que mais poluem, né? A gente tem também aí, além dessa Bolsa de Valores, a gente tem vários financiamento do BNDES, que também entra nessas questões, que são outras questões para a gente pensar de como que a natureza ela tem sido mercantilizada, né? Segundo ponto que o Neo Smith vai pensar. Professora, só um momento, Claro, só pode para dar falar. um. A gente tem mais 15 minutos daí na aula, tá? Só para ter o controle. Perfeito. Vou passando e aí na hora da gente conversar eu volto em alguns slides. E aí o segundo ponto que o Neo Smith vai trazer, né, nesses 3 pontos. Bom, primeiro que a natureza ela está sendo capitalizada, ela está nessa era da financiarização, mercadológica, e como é que isso vai ser transacionado no mercado financeiro. Ele diz que a natureza ela é constantemente produzida, ou seja, só que no capitalismo ela é utilizada como forma de acumulação, né? Então a gente tem diferentes formas de natureza, né? Então, quando eu falei assim, a produção da natureza é porque a gente tem um senso comum de que a produção necessariamente seria ligada ao lucro, né? Quando na verdade não é isso, né? A produção, no caso da natureza, ela pode ser feita pelos povos tradicionais, pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos sem terra. A grande questão é como que se dá a forma de produção da natureza. E no capitalismo ela vai ser utilizada como forma de acumulação, sobretudo, né? E aí a gente tem que, no capitalismo, a natureza ela é produzida para propriedade privada e ela é transformada em valores de uso e valores de troca. Então, exemplos: conservação para arrendar terras, né? A gente tem visto um grande movimento aí, desde os anos 2000, com o SNUC, um movimento de que, e hoje muito forte em áreas de expansão do agronegócio, de expansão do capital, o norte de Minas é um exemplo disso, de que muitas unidades de conservação elas foram criadas como um projeto de compensação ambiental, mas na verdade elas estão sendo ressignificadas a sua titulação, e essas unidades de conservação elas estão em terras indígenas, em terras quilombolas, em áreas de sem terra, e na verdade com a passada da boiada, com a legislação ambiental,
a gente tem visto que essa utilização de transformar a área em conservação ambiental, na verdade, ela está sendo transformada em áreas para grandes latifúndios continuarem exercendo a concentração da terra ali, sobretudo nas mãos de poucas pessoas, né, que é o grande problema da questão fundiária. Então, aí a gente vai ter grilagem verde, que está sendo utilizada também para continuar esse processo de concentração de terra, expansão do agronegócio, apropriação privada de terras públicas da União também. Terceiro ponto que ele vai trazer, que é a subinsunção da natureza para a subinsunção real. O que significa isso? Que é uma parte integrante do processo produtivo capitalista. Então, trabalho e natureza passou a ser capitalizado em todas as formas, né? Então, o que está acontecendo é a intensificação da circulação do capital na natureza. E aí que o Marx vai dizer que a natureza, junto com a força de trabalho, sobretudo, são as principais fontes de exploração hoje. E aí, rapidamente, para a gente passar por isso, que é outro conceito que ajuda a gente a entender como que se dá essa mediação. Se a gente tem a mediação, que a gente chama de metabolismo, a gente vai entender que esse metabolismo, a gente tem uma ruptura, que a gente chama de falha metabólica, né? Marx vai entender ali que o conceito de ruptura ajuda a entender que existem perturbações nessa relação sociedade-natureza, né? Nessa relação metabólica entre os seres humanos e a Terra. Então, ele vai propor aí que essa ruptura, que é também uma leitura do que ele entendeu como expropriação, né? De que os povos são expropriados, né? Naquele momento, os camponeses foram expropriados. Tem entendido que essa ruptura metabólica, né? Perturbação metabólica, falha metabólica, que ela é irreparável, porque ela separa de alguma forma o homem da natureza, seja de diferentes formas, e seja pela produção da natureza, ela acontece até os dias de hoje de diferentes formas. E uma dessas diferentes formas tem sido como o capitalismo neoliberalizado, ele traz danos recorrentes de práticas poluentes e, sobretudo, que ela vai recair sobre os grupos sociais mais vulneráveis, né? Que é um pouquinho do que um dos textos de indicação para leitura, que é o Axel Hahn, vai trazer sobre isso, né? De que essa desigualdade socioambiental, ela, sobretudo, tem sido produzida pelo capitalismo e, sobretudo, pelo capitalismo neoliberalizado, né? São estratégias neoliberalizadas. Então, a gente vê também o que o Carlos Walter vai dizer do neoliberalismo ambiental, que são essas dinâmicas e estratégias ambientais que vão sendo colocadas, né? E aí, uma pergunta, né, para quem e como essa produção está sendo feita. Aqui é um pouquinho das estratégias mercadológicas, né? Crédito de carbono, o que isso é da página da B4, de como que isso tem sido transacionado, né? Como investir no mercado para tentar salvar o planeta, né? Então, existe um apelo esverdeado, né? E que cai muito no senso comum ambiental de que a culpa pela essa tragédia climática, ela é responsabilidade de todos, né? Então, pera lá, quem são esses todos, né? Por isso que a gente precisa dar nome a quem são esses aceleradores, quem são os responsáveis, né? E aí as estratégias verdes, e aí vou passar direto aqui, as produções da natureza, e a gente pode ir conversando. E aí, por último, para encerrar, né? Que a injustiça socioambiental no Brasil, ela tem cor e gênero, que equacionar a natureza na lógica da propriedade privada, geram diversas tensões, conflitos. A gente tem visto também que existe um apagamento histórico de outras formas da natureza, então, a produção da natureza indígena, quilombola, camponesa, né, elas têm sido apagadas por essa forma de produção da natureza capitalista e como que ela adentra de forma a expulsar e expropriar esses povos, né? Outras formas de produção, outro exemplo, além da produção agroecológica, são os sistemas agroflorestais. E aí uma questão, né? Como ir além da justiça climática? Justiça socioambiental? De como que a gente pensa isso? Se a gente falou um pouquinho de desastre, a gente precisa pensar o projeto popular de sobrevivência, o projeto popular de sobrevivência para a classe trabalhadora, como é que a gente vai pensar isso, né? E aí, por último, aqui, para a gente pensar na escola básica, a construção dos saberes relacionados à temática das mudanças climático-ambientais e a relação destes no processo formativo dos professores. Quando a gente olha os currículos,
a gente não tem uma temática, uma disciplina específica para abordar isso, né? Como que as formas de abordar essa temática podem ou não influenciar nos imaginários das crianças e adolescentes na escola? No ano de 2021 e 2022, eu trabalhei no estado de São Paulo, e aí com alguns projetos, e aí grande parte de uma pesquisa que a gente fez era de que os professores e professores de geografia ainda tinham uma percepção muito naturalizada do que era, e quando tinha uma percepção, uma construção de desnaturalização dessa temática, seja dos riscos socioambientais, seja dos desastres, ou seja dessa temática de forma geral das mudanças climáticas e ambientais, é de que não existia uma elaboração que ia além dessas mudanças climáticas, né? Então, como que a formação, a construção dos saberes dos professores, elas influenciam nessa naturalização ou desnaturalização, ou não influenciam no que nos imaginários das crianças, né? Que está muito formulado aí do senso comum mental. E aí, como que a gente trabalha esse tema na escola, né? Desconstrução do senso comum mental e uma possível formação do sujeito ecológico na escola. O que seria esse sujeito ecológico na escola? E aí, 2 links aqui, que é aquele link que eu passei, o EJATLAS, tem vários estudos de caso ali para a gente abordar o que são as desigualdades, e um brasileiro, que é o mapa de conflitos da Fiocruz, que são outros diversos casos, que fala de forma descritiva como que tem se dado esses conflitos em determinadas localidades, mas os 2 mapas são formas da gente abordar essas injustiças, né? Então, são a temática da injustiça, das desigualdades, como é que se dá essas injustiças, mas, sobretudo, se tem justiça ambiental e se não tem, como que a gente pensa essa justiça socioambiental, para além da climática também. Vou encerrar por aqui, porque aí a gente conversa nas perguntas, caso tenha, Wagner. Beleza, prof. Obrigada pela exposição. A gente pode fazer como a gente sempre tem feito, que são blocos de pergunta, né? O pessoal comenta no chat. A cada 3 perguntas, aí a professora responde. Eu tenho uma pergunta inicial que uma coisa que, na verdade, eu tenho concebido na minha cabeça, mas não sei se é tão bem certo assim, que é o que são esses créditos de carbono. Já li sobre isso, também já tive outras discussões, mas eu acho que não está bem informado para mim ainda. Não vejo muito sentido, se é que tem sentido nisso. Então, enquanto o pessoal está se animando para poder escrever algumas perguntas, se a professora pudesse me responder isso, por favor. Já respondo agora, Wagner? Então, pode responder que a gente não teve nenhuma pergunta ainda, e aí conforme vai tendo, daí eu vou estruturando em blocos. Se a professora Claro. O crédito de carbono, ele funciona como um incentivo econômico para empresas que poluem adotarem uma espécie de energia limpa, né? Então, é um determinado crédito, então, um crédito tem um determinado valor. Então, uma determinada empresa que poluiu demais pode comprar esse crédito, e aí o dinheiro desse crédito ele é transformado em algum projeto para poder ou reflorestar, ou projeto de compensação ambiental, né? Então, de forma síntese, é isso. Ele funciona como um incentivo econômico para empresas para adotar essas energias limpas, né? O que vai acontecer? Essas companhias, elas compram o crédito de carbono, então elas impedem, né, de forma geral, a emissão de CO2, né, dióxido de carbono, e esse crédito ele compra ou ele pode ser vendido para outra instituição que excedeu o volume de emissão de gás na atmosfera, né? Então a gente tem ali um plano de que quanto cada empresa ou cada país tem que emitir de CO2 na atmosfera. E aí, se uma determinada empresa poluiu demais, ultrapassou esse limite do que é necessário, né, para se manter ali, ele pode, então, comprar o crédito de carbono de uma outra empresa que não ultrapassou.
Então, ele é em valores, né? Então, por exemplo, então esse exemplo que eu dei da empresa que a gente tem no Brasil, né, é que esse crédito de carbono ele pode ser negociado na bolsa de valores, né? Então, como que ele é transformado, né? Primeiro que a empresa ela precisa estar num projeto ambiental, né? Então, quais são os projetos, né? Então, pode ser projeto de reflorestamento, pode ser projeto de energia limpa, né? São projetos que estão ligados a algum tipo de compensação ambiental. E aí, esses projetos, eles têm que estar ligados a alguma comunidade, como que isso vai ser benéfico para essa comunidade. O grande debate que se coloca é que as empresas que fazem essa transação são as mesmas empresas que mais poluem. Então, ela mesma vende, ela mesma compra, esse dinheiro não vai para projeto nenhum, dizem que vai para projeto com povos tradicionais, e em grande parte a gente tem visto que esse dinheiro não vai para projeto, né? Então, eles vivem uma bola ali, né, de neves, que eles compram, eles vendem crédito de carbono, continuam poluindo, o dinheiro não vai para nenhum lugar e não vai para nenhum povos tradicionais e não ajuda nenhum projeto, no caso, né? No fim, enfim. Entendi. Bom, tá certo. Obrigado, professora. Então vamos para as perguntas que a gente recebeu aqui. A primeira rodada, então, da Yasmine Parra Tomás. Poderia comentar sobre este projeto de extensão e o sujeito socioecológico, acredito, na escola? Aí a segunda pergunta, da Giovana Chaves Pereira. Queria alguns exemplos do apagamento de outras formas de natureza. Isso se relaciona com a valorização da natureza por essas comunidades? A professora comentou. E a terceira desta rodada, do arco-íris, e quem faz esta contagem de carbono? Como é contabilizado? Acredito que seja sobre essa última pergunta que a gente fez. Então, primeira rodada são essas 3 perguntas. Vamos lá. Vou responder a primeira, né? O que é esse sujeito ecológico, né? A ideia do sujeito ecológico, ela parte um pouquinho da sociologia, né? Tem um texto que é da Isabel de Carvalho, que ela vai falar sobre a construção do sujeito socioecológico. E aí, quando eu trouxe esse debate, né, do que é esse projeto, de como que a gente faz isso na escola básica, é de que quando eu estava na construção dos projetos na escola básica aqui de São Paulo, a gente viu que grande parte, isso era no Fundo 2, que grande parte das crianças, dos adolescentes, ainda tinha o imaginário, isso não só das crianças e adolescentes, mas dos adultos também, ainda se tem um imaginário muito presente dessa visão antropocêntrica. De que o desastre é culpa do homem, né? De que todo mundo está acabando com a natureza. E aí o grande debate se coloca, né, de como a gente constrói esse sujeito ecológico, é de como que a gente pensa projetos, seja de extensão com a universidade, ou seja na própria escola, de como que a gente desconstrói esse sujeito que ainda vem com esse imaginário muito carregado e que a todo momento está sendo bombardeado pela mídia, está sendo bombardeado pela internet, nessa era do TikTok, da galerinha que está muito na internet, que vivencia muito a internet, de que todo tipo de informação eles vão, principalmente no TikTok. Esse é um grande desafio, né, de todos os professores que atuam na escola básica, né, de como que a gente pensa isso. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar de como que a gente constrói o sujeito ecológico é de que, primeiro, que a geografia ela não anda sozinha, mas, sobretudo, que ela precisa começar a andar para pensar o sujeito ecológico num tipo de educação ambiental crítica. Porque a gente também fala muito de educação ambiental, né? Mas qual é essa educação ambiental que a gente está falando? A gente precisa partir ali da educação ambiental crítica, né? Do sentido crítico, da criticidade, né? E de como que a gente vai pensar isso dentro da escola, né? Como que a gente faz um projeto para pensar essa educação ambiental crítica e como é que a gente pensa isso? É um desafio que
está colocado para a gente, que está ali na escola básica, mas acho que um primeiro ponto é a gente pensar isso, né, da geografia e educação ambiental crítica, né, e de como que a gente usa ferramentas, né, para poder ajudar isso. Então, por exemplo, o EJATLAS ou o mapa da Fiocruz, a gente tem uma dimensão ali do que são os efeitos dos estudos de caso, né, que demonstra ali, né, e de como que a gente aborda isso na escola básica, né, como que a gente faz essa desconstrução, né, porque essa desconstrução a gente só consegue fazer ela porque ela é um exercício, né, um movimento, não é rapidamente que a gente vai fazer isso, e acho que de pouquinho em pouquinho, acho que a educação ambiental crítica ela nos ajuda a construir esse sujeito socioecológico do que a gente está pensando. Acho que é um pouquinho isso, gente. E aí, a segunda pergunta, eu acho que eu casei um pouquinho, né, da formação da consciência socioambiental, considerando... Eu vou ler aqui, tá, Wagner, que eu já perdi aqui, né? Formação básica do estudante, como podemos utilizar a educação ambiental crítica para a formação da consciência social. Não é essa a outra, não. Queria alguns exemplos do apagamento de outras formas de natureza. Perfeito. Isso se relaciona com a valorização da natureza por essas comunidades? E a terceira e quem faz essa contagem de carbono? E como é contabilizado? Perfeito. Sobre o apagamento histórico dessas formas de natureza. Sim, é um pouquinho nesse sentido. Então, se a gente for verificar a produção da natureza indígena, né, e como que eles têm essa relação com a natureza, é uma relação diferente da relação que a gente tem. É uma relação diferente do que os sem-terra e os camponeses têm. Uma relação diferente que os quilombolas têm. E ela, sobretudo, está muito ligada com a cultura. Então, a gente vê que esse apagamento da natureza também está ligado ao apagamento ancestral, da ancestralidade, ao apagamento da cultura, e de como isso tem sido apagado de diversas formas, né? Então, por exemplo, um exemplo do que poderia ser esse apagamento, né? Eu falei das unidades de conservação. A gente tem visto que, desde que foram feitas as unidades de conservação, porque muitas das unidades de conservação antes eram parques, né? E aí, com o SNUC, mudou essa categoria. E aí, a gente viu que muitas dessas localidades estavam em conflito, ou seja, estava sobrepondo com comunidades tradicionais, e aí a gente tem uma diversidade de comunidades tradicionais que estão em conflito com as unidades de conservação, né? Quais são esses conflitos? Seja com as unidades de conservação. Então, conflito com o IBAMA, conflito com a gestão do parque, porque eles estão sendo privados de fazer a produção da sua natureza. Como assim a produção da sua natureza? Sua forma de pesca, sua forma de relação com a natureza, né? Muitas comunidades têm uma relação diferente com a natureza, e quando elas entram em conflito com o parque, porque essas populações elas já estavam lá antes da criação do parque. Com a criação do parque, muitos parques têm, por exemplo, comunidades tradicionais, e eles privam essas comunidades das suas relações com a natureza, que são as suas formas de subsistência, né? Então, forma de fogo, né? De como eles utilizam fogo, a caça, a pesca, né? E eles são privados dessa relação com a natureza. Por isso que a produção da natureza é uma forma social, né? É uma relação que esses povos têm com a natureza. Então, esse apagamento ela vem com essa forma de privação, porque você privar essas populações dessa relação com a natureza, você está apagando a sua forma de natureza, mas sobretudo porque você apaga uma história, você apaga uma ancestralidade, tudo que vem com ela, é um apagamento de uma cultura, né? Então, privar essas comunidades é uma forma de apagamento, né? Então, seja indígena, seja quilombola, ou seja, outras diversas comunidades tradicionais. Essa foi aí da produção da natureza. A outra pergunta é sobre o cálculo de carbono, né? Contagem de carbono, né? Quem faz isso? Existe uma regrinha, né, que vai estabelecer ali uma contagem do crédito de carbono, o que tem mais próximo, né? Então, tem uma metodologia do IPPC, se eu não me engano, posso verificar melhor depois,
mas existe essa contagem de quanto que cada empresa, vamos colocar as empresas, mas tem também os países que tem o acordo do clima, né, que é mundial, e de como cada país tem que fazer essa negociação. Então, por exemplo, o Brasil ele tem uma grande reserva de florestas e ele é um grande centro aí dos países que mais poluem e que voltam seus olhares para o Brasil porque compram crédito de carbono daqui para poder compensar o que não alcançaram, o que ultrapassaram, né? Então, essa contagem é feita, no caso dos países, por esse acordo do clima, e em relação às empresas, tem uma empresa específica que faz essa contagem. Então, eles recebem um certificadozinho de contagem que vai quantificar essa somatória do que ultrapassou ou não esse limite. Né? De forma bem básica, é isso que faz como é que se dá essa contagem. Né? E aí tem vários programas de crédito de carbono. O BNDES tem um programa de crédito de carbono, né, que é um pouquinho conflituoso, como é que se dá essa política. E aí tem a primeira particular, que é a B4, depois de curiosidade, vocês podem jogar no Google, tá lá B4, e aí a B4, ela é de acordo com a Bolsa de Valores. Né? Eu não sei quanto que está o dólar hoje, então um crédito equivale a tantos dólares, né? Então, por exemplo, eu quero comprar 10 créditos de carbono nessa Bolsa de Valores, né? E aí vai de acordo com as ações da Bolsa de Valor, né? Então, por isso, com aquela ideia de que o crédito está sendo transacionado nos mercados financeiros, é isso, porque dá o direito de qualquer pessoa que tem ali, pode transacionar no mercado financeiro, poder comprar esse crédito, né? Mas é isso, um crédito equivale a tantos créditos de CO2, né? Mas aí tem uma contagem específica, né? No caso dos países, tem o acordo do clima, e no caso das empresas, tem uma empresa específica que faz essa contagem. Beleza. Antes de ir para a próxima etapa, pessoal, a gente vai receber perguntas até 19h25, tá? A 19h25, daí a gente encerra. Bom, vamos lá. A segunda rodada. A primeira pergunta da segunda rodada é do Pedro Henrique Além Lamar. Gostaria de saber se a professora poderia comentar também um pouco do funcionamento da prática ESG, ESG, como os critérios e a eficácia ou não eficácia da adoção dessa política pelas empresas. Aí a segunda pergunta da rodada é da Rosângela Bittencourt. Professora, parabéns pela excelente explanação. Considerando a formação básica dos estudantes, como podemos utilizar a educação ambiental crítica para a formação da consciência socioambiental, considerando que a natureza é produzida? E a terceira é do David dos Reis Cruz Jr. Então, por essa lógica de créditos de carbono, uma empresa poderia poluir aqui no Rio de Janeiro e comprar créditos de outro estado, por exemplo? Não há nenhuma obrigatoriedade dessa compensação, pelo menos, ser feita na região em que o impacto acontece? Vamos lá, vamos pela primeira. Sobre a prática de ESG. Gostaria de saber, notei aqui, se poderia o funcionamento da prática de ESG como critério de eficácia das políticas. A prática de ESG, ela nada mais é do que uma tática para construir a chamada marcas sustentáveis, né? Então, ela cai um pouquinho naquilo que a gente tem falado sobre o tal selo verde, né? O que são essas práticas sustentáveis, né? A grande questão que está colocada nessa ESG, né? Porque ela é uma abordagem bem ampla, assim, né? De como que a empresa ela pode incorporar essas práticas ambientais, sociais, né? No seu modelo de organicidade dentro da empresa, né? Eu acho que eu vejo duas questões. A primeira é que existe um grande debate de como que esse selo verde, marcas sustentáveis, de como que essa apropriação verde, ela tem sido utilizada pelas empresas, né? Então, a gente tem vários exemplos aí de empresas que utilizam selo verde, né? Para poder, de uma forma mercadológica mesmo, né?
E aí, a grande questão que se coloca é, primeiro, responsabilidade, mas, sobretudo, quais são os valores, né? E aí eu vou fazer a pergunta, né? O que é a ética ambiental? A ética ambiental, ela não está muito na moda, né? Então, a ESG, ela esbarra isso, né? No que é ético, no que é bom para a moral, no que é aquilo certinho de que vou fazer uma prática ambiental, né? Quando, na verdade, o debate ele precisa ser outro, né? O que são esses valores, né? Esses valores estão colocando, de fato, a questão das desigualdades, a questão das vulnerabilidades. Né? Eu não estou dizendo que não é certo fazer a prática ambiental, fazer a separação do lixo. A questão não é essa. A questão é que a gente precisa ir além do debate e como que a gente faz essas estratégias ambientais, mas sobretudo ficar de olho porque a gente está falando de um ramo que está dentro de empresas, né? E tudo que está dentro de empresa a gente já sabe como funciona, né? E esse é um debate que tem sido muito apropriado, sobretudo pelas empresas. Então eu vejo o ESG com um certo cuidado, né, de como que a gente olha para essas práticas, sobretudo, quais são os critérios que está sendo utilizado, né, se tem eficácia, aí teria que olhar as empresas, como é que elas estão colocadas, né, ou não. Eu acho que o que mais me chama a atenção é como o debate ele é utilizado, mas, sobretudo, de que esse é um debate que ele é esvaziado. Se esvazia um debate que é muito complexo, que precisa se ter um compromisso de fato. Por isso que eu disse assim, a ética ambiental não está na moda, né? Porque o que é bom para a moral em relação a juntar o lixo, ter algumas práticas ambientais bonitinhas para conseguir o selo ambiental. Né? Outra coisa é o compromisso de fato de entender de que essa produção desigual, de que a produção capitalista da natureza ela é desigual, não todo mundo tem essa qualidade ambiental de se viver num lugar ambientalmente aprazível, vamos dizer assim, para as localidades que mais sofrem. Acho que é nesse caminho, mais ou menos. Não sei se eu consegui responder sobre o SG. É Pedro, né? A segunda pergunta, acho que eu me perdi um pouquinho, Wagner, me ajuda aí. Oi, tá. A segunda pergunta ela é da Rosângela Bittencourt. Professora, parabéns pela excelente explanação. Considerando a formação básica dos estudantes, como podemos utilizar a educação ambiental crítica para a formação da consciência socioambiental, considerando que a natureza é produzida? Eu acho que esse a gente já falou, não? Acho que foi o primeiro. Acho que a professora acabou respondendo lá na primeira pergunta da primeira rodada, que é sobre o projeto de extensão e o sujeito socioecológico, né? Bom, então vamos para a terceira pergunta aqui. Então, por essa lógica de créditos de carbono, uma empresa poderia poluir aqui no Rio de Janeiro e comprar créditos de outro estado, por exemplo? Não há nenhuma obrigatoriedade dessa compensação, pelo menos ser feita na região em que o impacto acontece? Sim, é isso mesmo. Existe uma obrigatoriedade. Ele precisa escolher aonde está acontecendo o impacto, porque, como é a ideia de compensação ambiental, precisa se ter um projeto que vai fazer essa compensação. Né? Por isso que é feito o cálculo do crédito. Então, se a empresa poluiu lá na Amazônia, e aí o projeto precisa estar acontecendo lá. Né? Então, o crédito ele tem que ser comprado para lá, no caso, né? Mas era essa ideia mesmo que ele já colocou no final da pergunta, de que senão a empresa X do outro lado compra um crédito aleatório, quando na verdade não é isso, né? A ideia do crédito é essa compensação, né? A grande questão é como o projeto, o dinheiro para onde vai, que é o grande conflito que está colocado do crédito de carbono, né? De que, na verdade, essa descarbonização, que é o discurso que está muito vivo, que alimenta o cálculo do crédito de carbono, de como pensar o crédito de carbono, é de que vou poluir, compro um crédito de carbono e está tudo certo, porque vou fazer a compensação ambiental. Então, é outro
questão crítica, né? De como que a gente pensa isso, de como é que a gente faz uma análise crítica do que está acontecendo, né? Porque, primeiro, a descarbonização e de como está acontecendo, ela é feita de forma, mesmo que tenha uma regulação, porque isso tem uma regulação, né? Seja do valor do carbono, seja do cálculo do crédito de carbono, isso tudo está sendo regulado ali por um determinado órgão que faz essa regulação, né? Agora, a questão de como que isso tem sido feito, porque a compensação ambiental, né, o projeto e o valor do projeto, em grande medida, né, em grande parte, ele não tem ido para as populações que mais sofrem ou que estão inseridas nesses projetos, né? Ou seja, para onde vai esse dinheiro do crédito de carbono, né? Porque aí a gente está falando de agentes econômicos que fazem a gestão desse crédito de carbono, que é outra questão, né? Que como que dá, que se a mesma pessoa que mais polui, a mesma pessoa que também compra crédito, no final o dinheiro ele vai e volta para a mesma empresa, né? Então isso é um grande debate que está sendo colocado. Por isso que existe o cuidado e como que a gente olha para essa questão e saiba identificar quem são os responsáveis, quem está por trás. Geralmente são empresas, donos que não são brasileiros, são empresas fictícias, por exemplo, que estão por trás da compra de crédito de carbono e que esse dinheiro ele roda e volta para o mesmo lugar, no caso, né? Ele não vai para quem precisa ir, que são os projetos de compensação ambiental, em grande medida, comunidades tradicionais que estão inseridas no projeto e que no final não recebem esse dinheiro. E a outra perfeito, professora. Opa. Perfeito. Então, eu acho que... tem uma outra questão que é do Wagner Alves Negreiros. Se tiver algum texto para indicar sobre crédito de carbono, ficaria muito grato. Aí, eu sugiro que a prof pode mandar para mim, que eu vou despachar no nosso e-mail, que a gente encaminha mensalmente. Aí a gente coloca em anexo um texto de sugestão sobre essa temática. Perfeito, Wagner. Então, acho que bom, a gente encerra por aqui, então, a gente não tem mais perguntas. Queria agradecer a professora, então, pela brilhante aula que deu para a gente. Foi mais uma etapa de muito aprendizado, né? E a gente volta, então, pessoal, na próxima aula. Na verdade, antes de eu falar sobre a próxima aula, eu queria pedir desculpa para as pessoas que não receberam o link da aula hoje. Houve um problema, porque a gente está fazendo uma transição dos dados, porque a Universidade de São Paulo está restringindo o nosso limite institucional agora nas contas Google. E a gente está fazendo uma transição, uma migração de vários dados, e acabou que a gente perdeu algumas tabelas. Perdeu não, a gente não migrou ainda algumas tabelas que tem as inscrições de vocês, e aí, aparentemente, alguns e-mails não receberam o link, e a gente descobriu isso hoje, mas não vai se repetir na próxima aula, e a gente volta na próxima aula com uma professora que é da casa aqui da professora Florence, com a professora Rosemary Vieira, da Universidade Federal Fluminense, no dia 3 de julho, às 18 horas, como sempre, a primeira quarta-feira do mês. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Obrigado, professora Florence. Nada, eu que agradeço, gente. Um abraço.